para render glória ao Rei eterno, ao Rei de toda glória, de toda salvação. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 24. Salmo 24 fala da vinda do Rei da Glória. E ele começa assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de pertencer ao santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? E o salmista responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. Acho que antes da gente dirigir a nossa palavra ao Senhor, nós precisamos pedir perdão. Perdão porque fazemos coisas das quais nos arrependemos depois. E em nome de Jesus que seja assim. Que a gente se arrependa. Que a gente olhe e foque no Deus da glória. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus o nosso coração para nos apresentarmos puros diante do Senhor. Pai, a Tua graça, Senhor, nos alcançou. O Teu amor nos alcançou. E a nós só nos resta corar de vergonha pelas atitudes que muitas vezes tomamos. Porque pecamos, Pai. Mentimos, somos desonestos, somos negligentes, somos atrevidos, desobedientes. Deus, tem misericórdia. Derrama do sangue de Jesus sobre o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, Pai, fale ao nosso coração, mostrando a nós onde estão os nossos erros, onde estão as nossas falhas. Nos dá forças para corrigi-las, Pai. Em nome de Jesus. Queremos ser puros e santos diante do Senhor, porque queremos Te amar de todo o nosso coração. Queremos ser sinceros ao Senhor. O Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, Pai. Por isso clamamos: Espírito Santo de Deus, mostra onde estamos errando e nos corrige, Pai, para a glória do Senhor. Vale a pena Te servir, Pai. Vale a pena viver debaixo da Tua vontade. Temos sentido, ó Deus, a Tua mão que se estende sobre nós e nos tem restaurado, nos tem curado, nos tem libertado por misericórdia, não por merecimento. Obrigada, Pai, por esse amor tão maravilhoso, por esse cuidado que o Senhor tem tido conosco, pelas respostas às nossas necessidades. Isso nos dá paz, nos traz alegria. E por isso, Pai, nós queremos nos apresentar puros diante do Senhor. Queremos que o Senhor se agrade do nosso louvor esta manhã. Em nome de Jesus, fazemos isso para a honra e para a glória do Senhor. Amém. E o salmista continua: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas nossas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, povo de Deus, e louvemos ao nosso Deus com todo o nosso coração. Declaremos o nosso amor a esse Deus. Amém?
pedimos de todo o coração. Essa semana foi uma semana de mais respostas, mais vitória. Até a Laís colocou no Face, né? Meu pai, sem anemia, sem infecção, sem uma muleta. Só mais uma. Glória a Deus. Deus é o Deus da nossa salvação. Deus é o Deus que traz resposta e libertação na hora certa, no momento certo. Para a gente ter certeza de que é Ele que move, é Ele que faz por nós. Entrega tudo para Ele. Coloca na disposição dEle. Faça a vontade dEle. Obedeça. Porque Ele é fiel. E eu quero te convidar a entregar tudo. Toda a sua vida. A sua saúde física, mental. A sua saúde financeira. A sua saúde espiritual. Entrega na mão de Deus. Esse é o momento concreto da gente dizer isso para Deus. É o momento da gente trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. E cantando, a gente venha e diga ao Senhor: Senhor, eu confio. Eu entrego tudo na tua mão. Nós podemos dizer como família que Deus tem sido tremendamente fiel. Amém? Glória a Deus. Esse é o Deus que cremos, que sabemos que toma toda a nossa vida nas suas mãos e faz sempre o melhor para a glória dele, para mostrar o amor que ele tem, para mostrar tudo o que ele é para nós e para nos fazer viver para a glória dele. Vamos agradecer a Deus pelo que ele tem feito? Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus de toda a provisão. Trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, é o mínimo que nós podemos fazer diante de tanta bênção, diante de tanta graça, de tanto cuidado. O mundo desfalece nas mãos do inimigo. A maldade cresce a olhos vistos.
o amor se esfria, mas para os seus filhos, ele só cresce. A tua misericórdia e a tua graça transborda, e nós te louvamos por isso, Pai. Cuida, ó Deus, dos seus filhos, para que onde eles estiverem, jamais falte a provisão dos bens, a provisão do amor, a provisão do teu Espírito Santo sobre eles, Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem de Deus. Quem é o Rei da Glória? Aquele que luta as nossas batalhas, que já venceu. Todas as nossas batalhas já foram vencidas pelo Rei da Glória. E é Ele que a gente vai dizer: Senhor, eu creio, eu pertenço a Ti. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Fazer discípulos para o Senhor. Amém? Entrega o teu coração ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Segura em tuas mãos.
Glória. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Podemos sentar. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos ter um momento de oração agora, de intercessão pelos pedidos de oração, esses que estão depositados aqui no jarro e também aqueles que você trouxe no seu coração. Então quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, nós vamos orar por esses pedidos nesse momento. Querido Deus, nós continuamos na Tua presença, ó Senhor. E nós acabamos de declarar, ó Deus, que Tu és tudo para nós, e que nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, que nós confiamos em Ti, Jesus, que nós cremos em Ti. E é verdade, ó Deus. Nós sabemos que a nossa vida está segura em Tuas mãos, e por isso nós podemos confiar, por isso nós podemos crer, e nós podemos entregar tudo que temos, tudo que somos diante do Senhor, com confiança, ó Deus. Queremos entregar então, neste momento, os pedidos que trazemos em nossos corações, os desafios que temos vivido, os conflitos, ó Deus, que temos experimentado no nosso dia a dia. Ó Deus, o Senhor conhece aqueles que entregaram aqui os pedidos no jarro, aqueles que trouxeram esses pedidos no seu coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor intervenha, que o Senhor entre, ó Deus, e mude as situações, porque Tu és poderoso para isso, nós cremos. Tu és santo, poderoso e Tu tens todo o poder. Nós cremos que o Senhor pode então derramar sobre nós as respostas que precisamos, de cura, de restauração, de salvação, de libertação. Faça isso, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado, para que nós tenhamos mais motivos ainda para Te louvar e para declarar entre as nações da terra o Teu poder e a Tua santidade. Ó Deus, que o Senhor continue a falar aos nossos corações nesta manhã. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, e fala conosco. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Antes da gente meditar na palavra do Senhor nesta manhã, eu quero apenas passar alguns avisos para vocês. O primeiro deles é, na verdade, relembrar vocês o que o pastor Arthur falou na semana passada, que ele estava saindo com a sua família para um período de férias. Então, nesses domingos seguintes, até o final do mês, o pastor Arthur e a sua família estão desfrutando de um período de descanso. Então por isso que vocês não estão vendo ele aqui hoje, pelos próximos domingos. Mas no último domingo, ou melhor, no primeiro domingo de fevereiro, ele já estará de volta conosco. Então oremos para que ele e a sua família desfrutem mesmo tempo merecido de descanso, voltem renovados para mais um ano de trabalho, para a glória do Senhor. Também lembrar os jovens, os adolescentes, que nós estamos às vésperas do nosso acampamento. Falta mais ou menos aí, arredondando um mês para o nosso acampamento. Então se você ainda não se inscreveu, você que é pai e mãe aí dos adolescentes e ainda não está sabendo o que está acontecendo, então pergunte para os seus filhos, porque com certeza eles sabem, só estão esquecendo de falar. Então, carnaval, período em que nós normalmente acampamos com jovens e adolescentes, as inscrições já estão abertas através de um link que nós estamos disponibilizando pelo Facebook, e os pagamentos podem ser feitos comigo ou com a Karina Cruz. Você ainda pode dividir em 2 vezes o valor da inscrição. Também uma novidade, pela primeira vez no carnaval nós também faremos um acampamento para as crianças da nossa igreja. Crianças a partir de 7 anos até 11 anos de idade poderão também participar de um acampamento que acontecerá lá na nossa chácara. O valor da inscrição é R$100, podendo dividir em 2 parcelas também, em janeiro e fevereiro. As informações estão aqui no boletim. Vagas limitadas, e você que quer já inscrever o seu filho, seu neto ou um conhecido, pode fazer isso a partir de hoje, aqui no salão de convivência. Nós teremos um local reservado para você fazer essa inscrição e tirar dúvidas também. O jiu-jitsu já voltou às suas atividades aqui na nossa igreja, a atividade dos adultos, mas também nós temos uma novidade para esse ano, que é o treino agora que será aberto para as crianças também. Então, crianças de 7 até 12 anos poderão também fazer as aulas de jiu-jitsu.
nos mesmos dias, né, terça e quinta, porém no primeiro horário que agora foi dividido, das 19 às 20 horas. O horário dos adultos será agora das 20 horas às 21h30, logo em seguida. Então, se você tem interesse que o seu filho participe do jiu-jitsu, então você pode se inscrever com o Rodrigo, que é o líder desse ministério aqui na nossa igreja, e a partir dessa semana já começam então os treinos para as crianças. Terça-feira e quinta-feira, das 19 às 20 horas. Muito bem, agora então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 19. Na semana passada, o pastor Arthur iniciou essa série que continuará pelos próximos domingos com esse tema: planejando o ano, repensando a vida. O início de um novo ano é sempre uma oportunidade para nós planejarmos e para nós repensarmos, talvez, as nossas vidas. Então essa série tem esse objetivo de nos ajudar a, nesse início de ano, repensar as nossas vidas, planejar o nosso ano de acordo com a palavra do Senhor, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que nós faremos nesse ano. Então, na semana passada, o pastor Arthur iniciou essa série, nos convidando a repensar nosso segmento em Cristo, ou seja, o nosso chamado de sermos discípulos de Cristo, de seguirmos a Cristo. Um discípulo é um seguidor, é aquele que vai atrás do mestre, ouvindo as suas palavras, obedecendo os seus mandamentos e, o que ele frisou bem, copiando as suas atitudes. Então ele trouxe para nós na semana passada esse desafio de, nesse ano de 2015, cada um de nós aqui repensarmos o nosso segmento de Jesus, o nosso chamado para sermos discípulos do mestre, discípulos de Cristo, e então obedecermos os seus mandamentos, seguirmos os seus passos e imitarmos a sua conduta. E nesta manhã nós leremos esse texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, e o tema da mensagem será esse: repensando o que Jesus me confiou. Então vamos para o texto, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, onde nós temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, e fala conosco poderosamente, nos ajudando a viver este ano de 2015 com atitudes renovadas e atitudes de acordo com a tua palavra. Porque o Senhor mesmo disse que se nós meditarmos nesse livro da lei e fizermos tudo conforme Ele nos ordena, nós seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Então ajude-nos, ó Deus, a prestar muita atenção nestes teus ensinos, colocá-los em prática, pelo poder do teu Espírito, ó Deus. Nos ajude a mudar de hábitos, mudar de atitudes, mudar de pensamentos, para que possamos cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto que nós lemos, Mateus capítulo 6, ele se encontra dentro de um texto muito maior de Mateus, que vai lá do capítulo 5 até o capítulo 7, que é conhecido como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um apanhado, uma coleção de ensinos que Jesus ministrou aos seus discípulos enquanto ele estava assentado em uma montanha.
Então ele se assenta ali numa montanha, chama para perto de si os seus discípulos, a multidão que o acompanha também está ali ao redor, e ele passa então a ensinar sobre vários assuntos, dos mais distintos, e esse conjunto de ensinos ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Na verdade são vários sermões, vários ensinos, mas que juntos formam o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. E é muito interessante nós prestarmos atenção nessa figura da montanha. A montanha não é apenas um cenário qualquer na Bíblia. E não foi aleatoriamente que Jesus escolheu uma montanha para se assentar e ensinar os seus discípulos naquele dia. Mas a montanha tem algumas características importantes que eu quero destacar para que nós entendamos a importância desses textos para nós. Então a montanha, na palavra de Deus, ela tem esse sentido de local de ensino solene. Toda vez que um ensino é proferido de cima de uma montanha, então o povo entende que aquilo tem um peso maior, tem uma ênfase um pouquinho mais forte, porque a montanha tem esse sentido, esse significado de um local de ensino solene, onde um mestre se põe para dizer para os seus discípulos coisas muito importantes que ele quer destacar. No Antigo Testamento, nós vemos a figura do monte sendo usada por Deus quando ele foi entregar a palavra da lei, os ensinos, toda a lei para Moisés. Então nós vemos que Moisés, quando vai receber a lei do Senhor, ele se dirige até o Monte Sinai. É no Monte Sinai que Deus entrega para Moisés a lei. Então ali no Antigo Testamento nós já vemos essa figura do monte, um símbolo de um local de ensino solene, onde Deus entrega para o povo a sua lei. E então nós agora vamos para o Novo Testamento, e Jesus também se utiliza de um monte, de uma montanha. E sem dúvida nenhuma, ele queria trazer essa imagem do Monte Sinai para os seus discípulos. Da mesma maneira em que o Senhor Deus entregou para Moisés a lei, de cima do Monte Sinai, ele também estava entregando para o seu povo uma interpretação aprofundada da lei. Ele que veio para cumprir a lei, começa então a resgatar ensinos da lei e trazer a interpretação dele e o aprofundamento que ele queria trazer para o povo naquele momento. Então o Sermão da Montanha resgata ensinos do Antigo Testamento, porém com essa visão aprofundada que o Senhor Jesus queria dar. Jesus então, no Sermão do Monte, ele mostra o padrão do reino de Deus. Se você reler, talvez você já tenha lido, mas se você chegar na sua casa ou durante essa semana você se dedicar a ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai encontrar aqui ensinos muito elevados. Um chamado para posturas muito difíceis talvez. Porque o que Jesus está apresentando para nós, através do Sermão da Montanha, é o padrão do reino de Deus. E o padrão do reino de Deus, se comparado ao padrão do nosso mundo caído em que vivemos, é muito, infinitamente superior. As atitudes de um cristão, de um filho de Deus, que são esperadas por Deus, devem ser muito mais elevadas do que as atitudes das pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Jesus é o representante desse reino divino. Ele veio do céu até nós. E vindo do céu até nós, e entrando nesse mundo caído, ele vem trazer um novo padrão. Sabe quando você acha que você é bom? Ou você acha que o que você faz é legal? Ou se você acha que você é bom em algum aspecto da sua vida? Eu sou bom em fazer isso. Isso aqui eu faço muito bem. Até o dia em que você conhece uma pessoa que é 10 vezes melhor do que você naquilo. Ou se você se achava bom, você encontra uma pessoa que faz coisas que você nunca imaginou que você pudesse fazer. Uma pessoa muito melhor do que você em alguns aspectos. Quando isso acontece na nossa vida, o nosso padrão, que nós já achávamos que estava elevado, aumenta ainda mais. Quando a gente acha que é bom em alguma coisa, mas encontra alguém melhor ainda, então o nosso padrão se eleva. Quando nós nos acostumamos com um estilo de vida,
e não temos ninguém para confrontar esse estilo de vida, então o nosso padrão continua normal, baixo talvez. É o risco que nós corremos por vivermos neste mundo, nos acostumarmos com o estilo de vida, com os pensamentos, com a cultura deste mundo caído. Então quando Jesus vem, e a palavra do Senhor diz lá em Isaías, na profecia, de que a luz veio e entrou nesse mundo de trevas, Ele veio trazer para nós um outro padrão, o padrão do reino de Deus, que é infinitamente superior ao padrão humano deste mundo decaído. Por isso que nós lemos esses capítulos e nós ficamos boquiabertos com esses ensinos, e foi exatamente esse o choque que aquelas pessoas que estavam rodeando Jesus tiveram quando ouviram essas palavras. Os fariseus, os mestres da lei daquele tempo, que conheciam os ensinos de Moisés decoradamente, eles ouviam Jesus ensinar e eles ficavam chocados, porque Jesus ele ia muito além do que Moisés havia passado para eles. Se a palavra de Deus no Antigo Testamento dizia que eles poderiam alguém fez algo contra você, você pode retribuir igualmente. Agora Jesus vem dizer que não, você deve perdoar o quanto for, 70 vezes 7. Se você no Antigo Testamento era induzido a amar aqueles que te amam, mas você poderia odiar aqueles que te odiavam, Jesus vem agora dizer que não. Se alguém te odeia, você deve amar, você deve orar por aquela pessoa. E assim vai, tantos ensinos que o Senhor Jesus traz lá do Antigo Testamento, mas o aprofunda, trazendo um novo padrão para os seus discípulos, um padrão muito elevado, que é o padrão do reino de Deus. E esse padrão do reino de Deus mostra para nós um estilo de vida diferente que Jesus espera de nós, como seus discípulos, que é um estilo de vida contracultural. O que é um estilo de vida contracultural? É aquele estilo de vida que segue na contramão do mundo. É um estilo de vida que faz o que ninguém está fazendo, simplesmente porque é o certo. Nós não somos como o mundo, que escolhe fazer o que todos estão fazendo. Nós escolhemos fazer o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo certo. Porque nós temos um padrão a seguir, que não é o padrão deste mundo, mas é o padrão de Jesus, o padrão do reino de Deus. Então o estilo de vida que Jesus espera de nós, e o estilo de vida que Ele apresenta para nós, em toda a palavra, mas especificamente aqui no Sermão da Montanha, é um estilo de vida contracultural. Se você passar a viver com esse estilo de vida, você sem dúvida chocará muitas pessoas com suas atitudes. As pessoas olharão para você e não vão entender por que você age dessa forma. Alguns acharão inclusive que você é tolo por fazer dessa forma. Mas você tem no seu coração a resolução de que sim, você foi chamado para viver um estilo de vida contracultural. Foi esse estilo de vida de Jesus que chocou o mundo. E é o estilo de vida que Ele espera de cada um de nós. E hoje nós vamos focar especificamente nesse texto que nós lemos, que fala sobre os tesouros da terra e os tesouros do céu. Nós estamos no início de um novo ano, e é muito provável que você esteja já planejando ou já planejou como será a sua vida neste ano, quais serão os seus investimentos neste ano, sejam eles financeiros, onde você irá investir o seu dinheiro, em que lugares você irá gastá-lo, de que maneira você administrará as suas posses, ou não, talvez você esteja planejando como você administrará o seu tempo, onde você colocará mais da sua atenção, onde você empregará mais esforços, desprenderá mais energia. Então é tempo de refletir, de olhar para o ano que passou, fazer uma reflexão e agora planejar os nossos passos para este ano. Quais serão os nossos movimentos para este ano? E talvez você já tenha tomado algumas decisões. Talvez você já esteja colocando em prática algumas dessas decisões. Dando atenção a alguma coisa que você acha importante. Investindo o seu dinheiro em algo que você entendeu que era importante. Fazendo escolhas já para esse ano. As escolhas já começaram. Então esse texto ele vai nos trazer um alerta de Jesus
para que neste ano de 2015 nós não caiamos em um grande perigo. E nós já veremos qual é ele. Então o Senhor Jesus aqui, Ele nos mostra que existem alguns perigos em colocar os nossos corações em tesouros terrenos. Então vamos ver 3 perigos que Jesus nos apresenta quando nós colocamos os nossos corações em tesouros terrenos. O primeiro deles é que os tesouros terrenos são transitórios. Jesus diz aqui que nós não devemos colocar os nossos corações em tesouros terrenos, porque aqui na terra a traça e a ferrugem vêm e corroem esses tesouros. Os tesouros terrenos são transitórios. O que vem a ser tesouros? Tesouro é tudo aquilo que você tem na sua vida que você considera de extrema importância e de muito valor. Não precisa ser apenas dinheiro. Jesus não está se limitando apenas a tratar da nossa vida financeira nesse texto, mas tudo aquilo que nós colocamos valor. Porque talvez não seja dinheiro ou um bem, mas seja algo que no seu coração se levanta como um ídolo. Durante toda a palavra do Senhor nós vemos Deus confrontando o seu povo e chamando a atenção do seu povo para que tome cuidado com os ídolos. E os ídolos não são apenas esses ídolos físicos, deuses que nós podemos ver que são construídos por homens de madeira ou de gesso ou de outra coisa. Mas ídolos, inclusive para nós aqui do Brasil, muitas vezes ídolos não são um Deus, mas são aquelas coisas que estão dentro do nosso coração e que ocupam o lugar de Deus. Ídolos que se levantam no nosso coração e acabam se tornando o nosso tesouro. E é muito fácil, se você não consegue trazer na sua mente quais são os seus tesouros ou onde está o seu coração, é muito fácil. É só você pensar aí, fazer uma avaliação de onde você tem investido o seu tempo. Você tem colocado o seu tempo em quê? E aí então você encontrará quais são os seus tesouros. Talvez você fale que o seu tesouro maior é a família. Mas talvez isso seja apenas um discurso. Porque se você não gasta tempo com a sua família, então o seu coração está em outro lugar. Não, mas eu trabalho. E o meu trabalho é para a minha família. Tudo bem, talvez essa seja a sua intenção sincera. Mas você talvez esteja cometendo um grande erro. De achar que é isso que vai suprir o que a sua família precisa. Mas não. Se o seu tesouro é a família, gaste tempo com a família. Claro, trabalhe, faça o que você precisa fazer. Mas cuidado para não acabar corrompendo esse tesouro. Se você gasta mais tempo com tecnologias do que com pessoas, então o seu tesouro são as tecnologias. Se você não consegue sentar à mesa para fazer uma refeição, mas você prefere, de repente, comer rápido para voltar nos seus afazeres, mexer no celular ou fazer alguma coisa no computador, e talvez essa seja a realidade de muitos adolescentes e jovens aqui, então esse é o seu tesouro. Ou então o seu tesouro seja exatamente o trabalho. Porque 24 horas por dia é isso que você pensa, é onde você coloca todo o seu tempo. Mesmo quando você está em casa, é nisso que você pensa, e você precisa então trabalhar, e você leva trabalho para casa, e durante 24 horas por dia é isso que te consome, trabalho. E o trabalho é para conquistar coisas, bens, projetos que você tem na sua vida. Esses são os seus tesouros terrenos. Jesus está então nos dando um conselho aqui, e chamando a nossa atenção para que nós tomemos cuidado, porque Ele está dizendo que se nós colocarmos nosso coração em tesouros terrenos, nós corremos um risco, porque os tesouros terrenos são transitórios, eles não duram para sempre, eles podem acabar enquanto você está vivo, por algum motivo, você pode ser roubado, você pode acabar investindo em algo que vai te trazer problemas financeiros, você pode acabar gastando seu tempo em coisas que não vão durar, como o exemplo que eu dei, se você gasta tempo com tecnologias, mas isso não vai te trazer nada que dura, apenas um momento, é algo transitório, não é algo que fica, são esforços que você faz, que você talvez colha por um tempo, mas não
vão permanecer. Você pode perder por algum motivo aqui na terra, ou eles vão ficar no dia em que você morrer. E você não levará esses tesouros com você para a eternidade. A segunda advertência de Jesus para nós sobre os perigos de colocar os nossos corações em tesouros terrenos é justamente os ladrões, a insegurança. Quando você coloca o seu coração em tesouros terrenos e você usa o seu tempo e os seus esforços para aumentar os seus tesouros terrenos, você está colocando todo o seu esforço nisso, então você corre um risco de perder isso de um dia para o outro. Porque qual é a segurança que você tem de que aquilo que você está juntando vai permanecer? De que aquilo que você está guardando em algum lugar, de fato está seguro? Nós não temos essa garantia. Nós talvez tenhamos a sensação de que nós estamos seguros, de que o que nós estamos fazendo está bem. Mas alguma coisa pode acontecer. E você pode perder aquilo que você está guardando, e aquilo então se tornará um motivo de muita tristeza para você. E por fim, o outro perigo de você colocar o seu coração em tesouros terrenos é a prisão que isso representará na sua vida. Porque quando você coloca o seu coração em coisas terrenas e passageiras, você se empenha nessas coisas. O seu coração acaba se tornando preso a esses tesouros. E você se torna impedido de agir de outra maneira. Por exemplo, se você vive para trabalhar, se esse é o seu tesouro, se tudo que você faz é para buscar ganhar mais, é para investir em algo que vai te trazer um lucro, então você se torna impedido de viver de outra forma. Porque você não se permite um momento com a família. Você não se permite sair com os seus familiares de férias, talvez, porque você é insubstituível. Você não se permite, de repente, abrir a sua carteira e ofertar na vida de um irmão que está precisando, porque você está com o seu coração completamente voltado para os seus tesouros e para aumentar as suas posses. Você quer tanto o seu divertimento que você não abre mão do seu tempo para passar com outro e para ajudar outras pessoas. Então você se torna preso. O seu coração obstinado, o seu coração que está nessas coisas terrenas te prende. E você não consegue agir de outra maneira. Ter outras atitudes esperadas de você como filho de Deus. Porque você está preso pelo seu próprio coração que está nos tesouros terrenos. Eu quero contar uma ilustração real, de algo que a gente estuda na escola, de um momento global, mas especificamente lá dos Estados Unidos, em que pessoas que haviam colocado seus corações em tesouros terrenos, acabaram por perder isso e ficaram muito mal. Creio que boa parte de nós aqui se lembra de ter já estudado, porque ficou muito famoso na história mundial e na história dos Estados Unidos, como o pior momento financeiro e econômico dos Estados Unidos, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Para nós relembrarmos, a Primeira Guerra Mundial havia terminado em 1918 e os países da Europa estavam quebrados, estavam falidos e vivendo um momento muito difícil. Os Estados Unidos estavam, por outro lado, vivendo um momento de grande desenvolvimento, estavam em pleno desenvolvimento. E por causa disso, os países europeus passaram a importar produtos manufaturados e alimento dos Estados Unidos. E dessa forma, então, durante aqueles anos da década de 20, os Estados Unidos cresceram muito, financeiramente e economicamente, os Estados Unidos cresceram muito. E essa onda de crescimento econômico e financeiro ficou conhecido como os loucos anos 20. Os loucos anos 20. Porque foi um período em que os Estados Unidos estavam com tudo, mundialmente falando. Porque os países europeus estavam importando seus produtos porque eles estavam quebrados. E essa alavancada na economia americana e essa sensação de ascendência econômica fez com que muita gente começasse a investir na Bolsa de Valores.
porque eles queriam aproveitar essa onda de prosperidade e ganhar alguma coisa com isso também. Já que as empresas, os bancos estavam crescendo, então se eu investisse em ações dessas empresas, então eu também seria, de alguma forma, eu ganharia com isso também. Então as pessoas começaram a investir, colocaram as suas economias em ações e realmente começaram a ganhar dinheiro com isso. Porém, lentamente, os anos foram se passando, a década de 20 foi caminhando e devagar os países europeus começaram a se reerguer. A sua economia começou a entrar de novo em ordem. E conforme os países europeus começaram a se reerguer, eles deixaram de comprar todos aqueles produtos dos Estados Unidos. Aos poucos eles começaram a se desligar dessa dependência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não pararam de produzir. Eles continuavam acreditando que, de alguma forma, a Europa continuaria dependente deles, e então eles não pararam de produzir. Eles queriam acreditar que aquele era o melhor momento do mundo. E aquele era o melhor lugar do mundo para se viver. Inclusive o presidente da época havia afirmado que eles nunca estiveram tão próximos de exterminar a pobreza nos Estados Unidos como naquele momento. Então eles tinham aquele sonho, eles estavam completamente deslumbrados com essa ascendência financeira, todo mundo ganhando empregos de sobra. Então todos deslumbrados com isso, não viam que a economia não ia durar tão bem dessa forma para sempre. Eles não conseguiam ver que a Europa estava se reerguendo. E um dia eles não teriam mais toda essa demanda. Pois bem, no final da década de 20 então, em 1929, chegou no auge dessa prosperidade financeira e os analistas já começaram a prever um aquecimento na economia e uma retração na economia. Então, o que aconteceu foi que em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira que ficou conhecida como a Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, por um simples motivo. Com os países europeus parando de comprar dos Estados Unidos, os valores das ações começaram a cair. Todos aqueles que tinham investido em ações, vendo que as ações estavam caindo, tentaram vender as suas ações. E isso fez com que as ações caíssem mais ainda. E de um dia para o outro, ações que valiam muito, passaram a valer nada. Literalmente. Foi desse jeito. De um dia para o outro. Nessa quinta-feira negra. Empresas e bancos vieram à falência. Ricos foram para a classe baixa. E muitos perderam os seus empregos. Ninguém estava prevendo isso. Ninguém queria acreditar que isso poderia acontecer. Todos estavam deslumbrados com os tesouros que eles estavam acumulando aqui na terra, porque os Estados Unidos viviam um momento de grande crescimento econômico. Porém, de um dia para o outro, eles foram surpreendidos com essa quebra grandiosa na Bolsa de Valores e as pessoas perderam muito dinheiro. E só nesse primeiro dia, no dia 24 de outubro de 29, só nesse dia, ficou registrado na história que 11 pessoas se suicidaram por conta de perderem tudo. Pessoas que tinham colocado todo o seu coração em tesouros passageiros. Por que essas pessoas tomaram essa decisão de tirar a própria vida? O que levou essas pessoas a cometerem suicídio? Todos nós aqui sabemos que investimentos não é uma coisa ruim. Investir na bolsa de valores não é um mal em si mesmo. Elas não estavam fazendo nada de errado. Porém, então, qual foi o erro dessas 11 pessoas? O erro foi que elas colocaram os seus corações em algo transitório. Sem o seu dinheiro, elas não viam mais qualquer perspectiva para suas vidas. Elas colocaram todo o seu coração em algo inseguro, em algo transitório. E por terem colocado o seu coração nessas coisas, quando essas coisas foram tiradas delas,
elas tiraram a própria vida, pois não viam mais motivos para viver. Viver sem aquilo não era possível. Esse tipo de vida é uma vida pobre e vazia, pois não possui um significado maior. Então, esse é um exemplo que mostra para nós o risco de nós colocarmos o nosso coração em tesouros terrenos. Então, mais uma vez frisando que todos nós sabemos que investimentos, trabalho, buscar uma ascensão financeira não é errado. Todos nós buscamos isso. Qual é o problema então e qual é o alerta de Jesus? Não coloque o seu coração nessas coisas. Porque se um dia você perdê-las, você não vai perder a sua vida. Se um dia essas coisas forem tiradas de você, você vai continuar vivendo. Então, para o ano de 2015, não coloque o seu coração em tesouros terrenos. Tente se concentrar mais ainda em tesouros eternos. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, nós vemos: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esse é um lembrete muito importante para nós, porque nós vivemos num mundo que muitas vezes coloca esse parâmetro para nós. A vida de um homem, no nosso mundo, muitas vezes é sim, consiste sim na quantidade dos seus bens. Mas não é isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós. A vida de um homem é muito mais do que os bens que ele possui. E se esses bens são tirados de você, você continua sendo a mesma pessoa, porque você não depende daquilo que você tem para ser o que você é. Muito bem, se nós olharmos para o contexto e para aquilo que Jesus continua ensinando no decorrer desse texto que nós lemos, nós entramos no versículo 25, em que Jesus fala sobre as preocupações da vida. E ele então utiliza duas doutrinas bíblicas muito importantes para trazer para o nosso coração paz e para nos ajudar a confiar em Deus, para cuidar de nós e não confiar em nós mesmos apenas para termos aquilo que nós precisamos. Então, nós vemos Jesus usando dois argumentos. O primeiro deles é o argumento da providência. Por que você não precisa acumular tesouros na terra? Por que você não precisa colocar o seu coração nessas coisas? Por que você pode confiar em Deus? O primeiro argumento de Jesus é providência. Dos versículos 26 a 30, ele nos convida a observar as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Daí ele diz, vocês não têm muito mais valor do que essas aves? O Pai Celestial também alimentará vocês. Depois ele traz a figura dos lírios do campo. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Porém, nem Salomão, em toda a sua glória e seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que um dia existe e no outro morre, também não vestirá vocês, que são muito mais preciosos do que os lírios? Então, Jesus nos convida, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Olha o versículo 32 e 33. Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o primeiro argumento de Jesus é o argumento da providência. Deus é o responsável por providenciar aquilo que os seus filhos precisam para viver. Ele é que te vai dar o trabalho que você necessita. Ele é que vai trazer para você o alimento de cada dia. Você não precisa viver os seus dias preocupado com isso. E o segundo argumento que Jesus traz é o argumento da onisciência divina. Os versículos 31 e 32 que nós acabamos de ler diz que o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas para viver. Portanto, confiem,
Se o pai sabe que vocês precisam de comida e de vestimenta para viver, então ele vai providenciar isso para você. Você não precisa gastar o seu coração e a sua mente se preocupando com essas coisas. Então, nós podemos confiar em Jesus, confiar no Senhor para nos suprir e para cuidar de nós. Se Deus te der a graça de ter bens e ganhar muito bem aqui na terra, nós temos que entender que isso vem dele para nós, que isso é a providência dele para nós. Não é o nosso próprio braço, não é a nossa própria força que traz essas coisas para nós, mas é simplesmente a providência de Deus nos encontrando no nosso dia a dia. Então, o que devemos buscar então, se não é tesouros terrenos, onde deve estar a nossa preocupação? Em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: os pagãos gastam as suas vidas acumulando tesouros na terra. Os pagãos, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não colocam Deus em primeiro lugar, os pagãos gastam a sua vida acumulando tesouros na terra, colocando o seu coração em coisas transitórias, que não estão apenas restritas aos bens materiais, mas em tudo aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório. O que Jesus espera de nós, e lembrando que o Sermão do Monte mostra para nós o padrão do reino, que é muito mais elevado. O padrão do reino ensina para nós que somos os filhos de Deus, devemos gastar muito mais tempo e esforço acumulando tesouros eternos, acumulando tesouros no céu. Vamos ver então alguns benefícios de ajuntar tesouros no céu. O primeiro deles é que os tesouros do céu, quando nós acumulamos lá, eles são eternos. Tudo que você acumula para a eternidade é eterno. Você desfrutará desses tesouros para todo sempre. Não acaba, é eterno. Então, se você gasta a sua vida buscando fazer a vontade de Deus e assim acumulando para você tesouros no céu, então você pode ter certeza de que você desfrutará desses tesouros por toda a eternidade. Infelizmente, muitos cristãos chegarão no dia em que Jesus voltar e aguardarão com grande expectativa quais serão as suas recompensas, quais serão os tesouros que o Senhor Jesus irá entregar-lhes, e ficarão muito decepcionados pela quantidade. Mas então eles entenderão que na verdade aquela quantidade é completamente proporcional ao quanto eles investiram na eternidade. Se você gastou a sua vida terrena acumulando tesouros na terra, se você simplesmente pensou nisso, se você só pensou nisso e se esqueceu de acumular tesouros no céu, então você também chegará nesse dia e se decepcionará com a quantidade de tesouros, de recompensas, de bens que o Senhor te entregará, pois serão completamente proporcionais àquilo que você acumulou no céu. Outro benefício de ajuntar tesouros no céu é que eles estão seguros. Quando você acumula tesouros no céu, você não tem qualquer risco de perdê-los. Lá não existem ladrões, não existem traças que poderão corromper o seu tesouro. Lá no céu não existe inflação, não existe economia para que as suas ações percam o valor. Sempre que você investe no céu, você ganha. Não existe quebra, não existe qualquer tipo de risco. Quando você investe na eternidade, os seus tesouros estão seguros. E por fim, quando você ajunta tesouros no céu, o seu coração fica livre para servir a Deus. Quando você não tem esse apego com coisas passageiras, o seu coração fica livre. E você então pode viver a liberalidade. Você pode viver tendo em vista que aquilo que você tem na verdade veio de Deus. E por isso então você tem que ter um olhar altruísta,
olhar para o próximo e talvez olhar para aqueles que precisam e ajudar. E quando você ajuda alguém, quando você financeiramente você ajuda alguém, ou quando dando o seu tempo você ajuda alguém, ou quando você dá a sua atenção para alguém, quando você faz o bem, você está ajuntando tesouros no céu. Liberalidade. A liberalidade pode ser então financeira, quando você não está com o seu coração preso nos seus tesouros, por isso você não tem problema em usar os seus recursos para fazer o bem. Você faz. Você tem um dinheiro, você não está usando, e você vê alguém próximo de você que está precisando muito de algo necessário, então você, sem nenhum problema, faz uso daquele recurso, entendendo que ele é apenas um recurso, que pode ser usado para o bem. O seu coração não está preso nesse recurso, por isso você está livre para fazer uso dele, para o bem, e fazendo isso, você está acumulando tesouros no céu, porque a palavra do Senhor diz, não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo, no tempo oportuno, vocês colherão os frutos. É uma promessa de Deus para nós. Aquele que faz o bem, colhe os frutos. E os nossos frutos serão colhidos aqui na terra, porque aquele que dá, recebe, e também serão frutos que nós colheremos na eternidade. O Senhor Jesus dirá para nós, muito bem, filho, você fez o bem, então aqui está a sua recompensa, eterna e segura. Quando você coloca os seus tesouros no céu, você também gera no seu coração alegria no serviço. Você tem alegria em servir, porque agora servir ao próximo, servir à igreja, servir a Deus no seu dia a dia não é mais perder tempo. Servir a Deus não é mais tempo que você não está trabalhando e por isso não está rendendo, não é mais tempo em que você não está mais desfrutando algo que você gosta muito, não, você está livre para servir a Deus com alegria, porque agora a sua perspectiva mudou, você entende que o serviço ao Senhor gera para você, acumula para você tesouros eternos, então você serve com alegria, e você não serve esperando retribuição, você não serve esperando troca, você não espera aplauso das pessoas, você serve simplesmente porque você sabe que o Senhor vê e Ele te recompensa. A palavra do Senhor também nos diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. No Senhor o nosso trabalho para Ele não é em vão. Então, quando nós servimos, quando nós fazemos algo e ninguém vê, e ninguém nos aplaude, e ninguém nos elogia por isso, nós não ficamos tristes, nós não ficamos desanimados, nós não ficamos desmotivados, porque nosso desejo é agradar o Senhor, e é dele que nós esperamos a recompensa, não dos homens, não da terra, não das pessoas, a nossa recompensa vem de Deus, e quando nós esperamos as recompensas de Deus, nós recebemos, nós acumulamos tesouros nos céus, e essas recompensas são eternas. São eternas. Nós também recebemos da palavra de Deus outra advertência, dizendo que se nós fazemos algo de bom, mas o nosso coração tem lá dentro a intenção de ser visto, a intenção de ser aplaudido pelas pessoas, então Deus diz que nós já recebemos a nossa recompensa. Nós já recebemos, nós fizemos algo bom e as pessoas nos aplaudiram. Nós ouvimos palavras maravilhosas, nós já recebemos a nossa recompensa. Agora, quando nós fazemos algo sem esperar nada disso, então Deus diz que nossa recompensa é guardada no céu. E vale muito mais, porque não passa. Um aplauso, um elogio, um presente talvez que você receba por isso, passa, morre, acaba um dia. Mas as recompensas de servir a Deus, de fazer a vontade dEle, acumulam para nós tesouros eternos, muito mais valiosos, seguros. E nós nos tornamos altruístas, o contrário de egoísta.
nós nos tornamos pessoas que pensam no próximo, pessoas que olham para as necessidades dos outros, porque quando nós estamos focados, concentrados em acumular tesouros na terra, nós não olhamos para o lado, e nosso coração está tão preso em nossas próprias buscas, que nós não conseguimos enxergar as necessidades do próximo e fazer algo por ele. Nós não conseguimos abrir mão do nosso tempo para ajudar alguém com uma necessidade, porque afinal de contas estou perdendo tempo. Eu não consigo olhar para a minha vida financeira e achar algum espaço para ajudar alguém, porque eu estou completamente comprometido com os meus próprios propósitos, com os meus próprios investimentos, com os meus próprios planos. Essa é a atitude egoísta que nós somos por natureza. Mas quando nós passamos a entender a maravilha de acumular tesouros no céu, o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nós passamos a nos tornar mais altruístas, a olhar mais para o lado, a olhar para as necessidades e não ficar pensando 3.000 vezes antes de ajudar alguém, antes de gastar tempo com alguém, antes de fazer uma oferta para alguma pessoa, para a igreja, ou ajudar em algum plano que nós estamos fazendo em conjunto. Nós nos tornamos altruístas. E tudo isso precisa ser, todo esse conceito de tesouro, todo esse conceito de investir no lugar certo, precisa, e essa é a finalização dessa mensagem, precisa ser revestido de um conceito muito importante da palavra de Deus, que é o conceito da mordomia cristã. O que é mordomia cristã? A base da mordomia cristã são textos da palavra de Deus, como o Salmo 24, que nós lemos aqui no louvor. O começo dele diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, tanto coisas físicas, bens, tesouros, quanto os seres que vivem na terra, os animais, os seres humanos, tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. A continuação do texto diz: por quê? Porque foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Deus é o Criador, e por Ele ser o Criador, dele é todas as coisas. Então a base para nós entendermos o que significa a mordomia cristã é entender que tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, então tudo que nós temos na nossa vida, saúde, tempo, dinheiro, inteligência, dons, habilidades, tudo veio de Deus e pertence a Deus. Deus nos deu para que nós administremos como mordomos. É aí que nós entendemos então o conceito de mordomia cristã. Tudo vem de Deus, tudo é de Deus. Então Ele nos entrega e Ele espera que nós administremos tudo isso da maneira dEle. Quais são os propósitos de Deus em Ele nos dar bens, dinheiro, inteligência, habilidades, dons, saúde, tempo? Quais são os propósitos de Deus ao nos dar tudo isso? Quando nós começamos a buscar quais são os propósitos de Deus, nós começamos a mudar de atitude. Quando nós entendemos de uma vez por todas que tudo que eu tenho, na verdade, não é meu, mas foi o Senhor quem me deu para que eu administre, e que Ele espera que eu administre segundo a vontade dEle e não a minha, e que Ele espera que eu administre tudo isso que Ele deu para viver a ética do reino dEle aqui na terra, para trazer a realidade do reino de Deus aqui na terra, então as minhas atitudes mudam. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar, e numa parte específica Ele nos ensina a orar: Senhor, faça a Tua vontade,
aqui na terra, como ela é feita no céu. Assim na terra, como no céu. Essa parte da oração que Jesus nos ensina, traz essa ideia de que nós queremos, nós ansiamos, nós pedimos para o Senhor, para que Ele traga a realidade do reino dEle, o reino perfeito de Deus, dos céus, para a terra. O nosso coração, como filhos de Deus, como cristãos, precisa se encharcar desse desejo, de que a nossa terra, de essa terra, viva, experimente a realidade do reino eterno de Deus, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de amor, o reino de alegria. E o Senhor Jesus espera que nós, como seguidores dEle, como discípulos dEle, como filhos de Deus, sejamos os instrumentos para já começar a trazer essa realidade do céu para a terra. E como nós fazemos isso? Usando tudo aquilo que Ele nos deu. Tudo. Administrando a nossa vida para o cumprimento dos propósitos eternos de Deus aqui na terra. Usar o nosso tempo de maneira sábia. Sempre reservar tempo para as coisas de Deus. Quantos de nós estamos perdidos na nossa agenda? Completamente envolvidos com os nossos projetos humanos e passageiros. E não há espaço para os projetos de Deus. Jesus está nos alertando, cuidado em colocar o seu coração nesses tesouros, pois eles passam, eles são transitórios e eles não são seguros. Mas reserve tempo para fazer a vontade de Deus. Onde você está investindo as suas habilidades? Talvez você seja muito bom em algo, mas você esteja concentrando as suas habilidades em seus projetos apenas. Naquilo que você deseja para você, naquilo que você traçou como meta. Quando talvez você possa usar essas habilidades que o Senhor te deu para fazer muito mais. Para fazer o bem, para ajudar, para trazer a realidade do reino de Deus para a terra. Quais são os dons que Deus te deu e que talvez você não esteja usando, porque não há espaço na sua agenda para usar esses dons? Faça uso deles. Como está a sua vida financeira? Bagunçada? Totalmente envolvida nos seus próprios projetos, talvez em pagar as suas dívidas que já estão acumuladas há anos. Deus espera que a sua vida financeira esteja em dia, não para que você desfrute mais, para que você possa comprar tudo o que você quer. Tudo isso é bom, você pode. Deus te dá essa permissão de usufruir do fruto do seu trabalho, lógico. Mas a reflexão dessa manhã é: será que tudo é para mim? Será que 100% da minha vida financeira é para minhas próprias demandas e projetos pessoais? Mas afinal de contas, o emprego que eu tenho não veio de Deus? E o salário que eu recebo todo fim de mês não vem de Deus? Então o que estou fazendo com ele? Por isso, meus irmãos, é que o padrão do reino de Deus é muito mais elevado. Porque o mundo vai dizer que isso tudo é bobagem. O mundo vai dizer que tudo isso é tolice. Mas Deus está dizendo: tolo é aquele que vive para os seus próprios interesses, pois está acumulando tesouros terrenos. E tudo isso ficará. Mas aquele que acumula tesouros no céu, aquele que usa tudo que o Senhor te deu para fazer a vontade dEle, está acumulando tesouros eternos. E este é feliz, pois desfrutará desses tesouros por toda a eternidade. Que nós possamos levar para casa essa reflexão. Essa reflexão. No ano de 2015. Como eu vou administrar tudo que Deus me deu? Onde eu vou colocar o meu coração? De que maneira eu vou conduzir a minha vida e as minhas escolhas neste ano? Eu vou acumular tesouros onde? Que nós possamos fazer as escolhas certas. Que nesse começo de ano nós possamos tomar as decisões certas. Para que este ano de 2015 seja um ano de sim, acumular muitos tesouros. Mas que a maior parte deles sejam tesouros eternos.
Quero convidar você a orar neste momento comigo, pedindo a Deus que nos ajude a fazer as escolhas certas, a entender que tudo que nós temos vem do Senhor e que nós somos chamados a usar o que nós temos para a glória dele. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos pedir a tua ajuda nesta manhã, para trabalhar nos nossos corações e nos ajudar a ver como o Senhor vê, a ter o coração do Senhor e a entender e enxergar esta vida da maneira como o Senhor a vê. Ó Deus, que o Senhor possa gerar no nosso coração o desejo profundo de trazer a realidade do reino eterno do Senhor para a terra. E que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor para fazer isso. Que nós possamos erguer as nossas mãos e dizer: eis-me aqui, Deus. Eis aqui a minha vida, eis aqui as minhas posses, eis aqui as minhas habilidades, eis aqui o meu tempo, porque eu quero ser um instrumento do Senhor para fazer a diferença aqui, para que esta terra experimente agora a realidade do reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor. Ó Deus, nos livra do nosso coração egoísta, nos livra do nosso coração egocêntrico, que olha apenas para nós, Senhor, que olha apenas para os nossos projetos, que olha apenas para as nossas necessidades, mas que nós tenhamos o seu coração e os teus olhos para enxergar as necessidades do próximo, para olhar ao redor e ver aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Ó Deus, que o Senhor levante cada um de nós aqui, que o Senhor levante a igreja do Calvário para acumular tesouros no céu, para fazer a tua vontade aqui, Senhor, para se dispor como instrumento de justiça na terra, para fazer a tua vontade, para sermos mordomos fiéis do Senhor, administradores fiéis daquilo que o Senhor tem nos confiado. Nos ajude, Senhor, nos ajude, nos transforme, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé, meus queridos, e vamos, através dessa canção, fazer essa entrega, reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus e dedicar a nossa vida e tudo que temos nas mãos do Senhor. Tua bondade
Sim, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a cada dia lembrar que tudo que nós temos, nós só temos porque o Senhor nos deu. Tudo que nós somos é porque o Senhor nos fez. E tudo que nós ainda vamos ser depende de Ti. Senhor, nos ajude a não viver mais dependendo de nós mesmos, como se dependesse tudo de nós. A Tua palavra diz: qual é o homem que pode sequer acrescentar alguns centímetros, alguns segundos a mais à sua vida? Ó Deus, nós dependemos de Ti. E nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Nós entregamos o nosso tempo. Nós entregamos as nossas habilidades. Nós entregamos o nosso ser. Nós entregamos as nossas posses a Ti. E que o Senhor nos leve a administrar tudo isso de acordo com a vontade do Senhor, para cumprir o Teu querer, a Tua vontade, os propósitos eternos do Senhor e do Teu reino, aqui, nesta terra. Nos ajude, Senhor, nos abençoe, nos capacite. E que agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o profundo amor do nosso eterno e grandioso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo repousem sobre as vossas vidas e sobre vós permaneçam desde hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Você pode se assentar por mais alguns minutos. Eu quero convidar o Claudio Eli para vir aqui à frente, porque hoje nós retomamos nossa escola discipuladora. Então, nós ficamos nesse período de fim de ano em recesso, mas hoje nós retomamos, só que com algumas